Agora nós vamos falar um pouquinho, aí já entrando no assunto de hoje, a gente vai falar dos motivos mais comuns de glosa, né? É, é importante a gente comentar aqui que esses motivos de glosa, eles são característicos dependendo da operadora, dependendo do contrato, dependendo do perfil de atendimento, né? E o que a gente fez aqui foi trazer aquilo que é mais comum nas relações dos grandes prestadores, tá? Então, eu quero que vocês associem esse processo aqui como uma construção de algo que vai vir lá na frente, tá? Eu coloquei aqui para vocês os tipos de glosa, que é formato, técnica, administrativa, e aqui vou trazer os principais motivos por um motivo que vocês vão entender nos próximos slides aí, tá? Então, ó, alguns exemplos Primeiro, deixa eu explicar para vocês, né? Esta daqui é a tabela 38 do padrão TIS. A gente vai falar um pouquinho lá na frente com mais detalhes, tá? Mas são códigos que as operadoras devem apresentar para os prestadores toda vez que ela aplica uma glosa. Isso daqui faz parte de um conjunto de tabelas padronizadas. A gente vem falando isso aí durante os nossos encontros, né? E a tabela 38 de representações de conceitos traz essa padronização também. Essa tabela, ela é também para glosa, mas também para autorização. E foi por isso que eu trouxe os dois assuntos aqui um pouquinho misturados, tá? E aí eu dividi mais ou menos naquelas caixinhas do slide anterior. Então, o que é comum vir nas glosas genéricas infundadas? Revisão de glosa inválida, né? Você mandou o recurso de glosa, ele simplesmente falou, olha, é inválido, mas não explica por quê. Isso é típico de enrolação, né? Que ele não quer que você recupere essa glosa. Glosa mantida é outra também, não explica nada. Mantida por quê, né? Ele deveria explicar. OPME é inválido. O que é um OPME inválido, né? Se for na autorização, e até mesmo no faturamento, não é claro o que isso significa, né? Aí tem o glosa técnica, especificar detalhadamente. Nem sempre, para falar a verdade, muitas das vezes não vem especificado. E aí o prestador fica sem saber ali qual foi o motivo da glosa. Indicador de envio em papel inválido. Sinceramente, eu não tenho ideia do que isso significa. Tá? Já tentei quebrar a cabeça aqui antes de vir conversar com vocês. Realmente eu não sei. Indicador de envio em papel inválido, né? Se eu descobrir um dia aqui, eu compartilho aí de alguma forma com vocês. Indicador inválido também, não é claro, né? Não dá para saber. Inválido o quê? Está errado? É outro? Enfim. Faturamento inválido e pagamento valor incompatível com o procedimento. Então, você vê que são motivos de glosa que, já de primeiro olhar, assim, você não consegue entender o que realmente gerou aquela glosa, né? Aí, alguns motivos no formato. Mensagem eletrônica fora do padrão TIS. Então, vocês veem que tem uma previsão dentro da ANS que se você manda fora do padrão TIS, que é algo bastante amplo, você pode ser glosado. Valor não informado, ou seja, deveria ter o campo lá de valor e não foi enviado esse valor. O prestador executante não informado, mesma coisa. Cobrança em guia indevida, ou seja, deveria ter cobrado numa guia, mas na hora de mandar o faturamento cobrou ali em outro tipo de guia. Um exemplo que hoje não é tão comum, mas no começo do padrão TIS era muito comum, era cobrar o honorário na guia de SADT, né? Existe uma guia que chama honorário individual, onde as cobranças devem ser feitas nesta guia, né? Esse era um dos motivos que gerava essa glosa. Necessidade de auditoria médica. Então, tem lá na previsão contratual que para aquele procedimento específico deveria ter sido feita uma auditoria prévia. E aí não foi feita a operadora glosa porque não veio ali a confirmação da auditoria. Relatório de auditoria não enviado na conta, também. Não adianta só fazer auditoria, tem que mandar o comprovante que foi feito. Codificação incorreta ou inadequada do procedimento. Essa daqui
ela cabe tanto na técnica quanto na forma, né? Codificação incorreta é porque você não respeitou o padrão TIS, por exemplo. Deveria colocar 2 e colocou 3, 1, ou colocou um código ali específico que não caberia para aquele campo. E para aquele procedimento, né? E também inadequado ao procedimento é algum código de procedimento da tabela TUS que vocês viram, né? Então trocou o código. Então esse código aqui ele flutua entre os dois, se bobear ainda dá um genérico aqui. Quanto às glosas técnicas, tem aqui esse código que é o cobrança de procedimento com história clínica, hipótese de diagnóstico não compatível. Então, você vê que tem uma condição aqui da história clínica, ou seja, só um médico poderia ter essa condição de avaliar a história clínica e a hipótese diagnóstica e dizer que aquela cobrança está incompatível com aquela história clínica, né? Não autorizado pela auditoria, autorizado pela auditoria. Também, ó, pode flutuar aqui no genérico, né? Não foi autorizado pela auditoria, por quê? Evento glosado por auditoria, especificar, também é outro que pode flutuar entre os dois. Auditoria final consta que o procedimento foi realizado com outro material. O enfermeiro ou o médico foi lá no prontuário e viu que o material que estava sendo cobrado em conta é diferente daquele que está no prontuário médico. Então, ele aponta aqui como uma glosa técnica. E a acomodação não autorizada. Esse cabe muito para o paciente veio cobrando UTI, mas a equipe médica ela identifica ali que ele tinha condições de ficar em apartamento, ou seja, ele não concorda com a acomodação que foi aplicada ali no faturamento. Eu vou fazer uma parte aqui, agora eu acho que dá para vocês entenderem melhor. Essa definição de que código vai cair em cada caixinha pode ser feita da forma que vocês entenderem adequada. Imagine o seguinte, eu quero colocar este código aqui de não autorizado como genérico, porque eu não concordo. Essa operadora aqui ela não justifica direito esse tipo de glosa. Quem define isso são vocês, tá? Lá na frente a gente vai ver que vocês podem pegar todo esse material que eu coloquei aqui para vocês e construir uma estrutura para gerar relatórios inteligentes que vão ajudar vocês na dinâmica aí das melhores práticas. Então, quem define onde fica cada caixinha são vocês. Vocês podem usar esse meu exemplo e falar, não, tá ótimo, vou aplicar. Mas nada impede de você, em algum momento, pegar isso e mudar de caixinha. Esse daqui é só um formato que, para mim, fazia sentido, tá? Administrativas de elegibilidade. As administrativas, elas têm um viés muito forte em elegibilidade. O que é elegibilidade? Principalmente quando está relacionado ao paciente. Esse paciente é elegível ao atendimento, ele pode realizar aquele atendimento, né? Então, por isso que elas se misturam bastante aqui. A primeira, solicitação anterior à inclusão do beneficiário. Ou seja, o beneficiário nem fazia parte do plano e o prestador já estava solicitando aquela cobrança ou aquela autorização para o atendimento. Atendimento anterior a... Tá vendo? A solicitação anterior é para autorização e o atendimento anterior é para faturamento, tá? Atendimento após o desligamento do beneficiário, ou seja, atendeu, mas o beneficiário já estava inativo no plano. Beneficiário com atendimento suspenso, ou seja, ele não chega a estar desligado, mas ele tem alguma condição lá que ele não poderia ser atendido. Data de validade da carteira vencida, empresa do beneficiário suspenso ou excluída, família do beneficiário com atendimento suspenso, procedimento incompatível com o sexo do beneficiário. São todas condições aqui relacionadas à elegibilidade do paciente. Ô, E tem... Palácio, Oi? só uma questão aqui que acontece muito onde eu trabalho. Esse atendimento após o desligamento do beneficiário, no momento, né, que vai fazer a confirmação, dá tudo certo. Então, assim, acaba que é meio que
um erro, né, entre aspas, assim, da operadora. Porque quando confirma, tá tudo certinho, tudo ok. A hora que vai para faturar, já nem passa o faturamento. Tem... Perdão, quem que fez a pergunta que está É como Júlia. Wagner? Tá como Ô, Wagner, Júlia. Ô Júlia, a Júlia tem razão. Isso, infelizmente, acontece muito. Um dos motivos, eu até trouxe um slide aqui, em algum momento vai aparecer para vocês. Esse é um dos motivos de eu trazer os dois assuntos misturados, tá? Porque, na prática, muitas operadoras, infelizmente, operadoras até grandes, não utilizam o autorizador como deveria. O que a Júlia está falando é o seguinte: eu vou lá, chega um paciente, eu coloco no autorizador e o autorizador fala: tá tudo certo, pode atender o paciente. Você vai e atende o paciente. Quando você manda o faturamento, ele glosa falando que esse paciente está inativo. Primeiro, o que deveria ser, tá? Esta questão tem que estar prevista em contrato, expressamente prevista em contrato. Olha, se eu autorizei um paciente no autorizador, ele me garante alguma condição. Elegibilidade, para mim, é o mínimo do mínimo do mínimo, gente. Tá? Eu conheço grandes operadoras que só fazem elegibilidade. O resto ela não verifica nada. E está errado também, tá? Mas se ela colocasse em contrato isso dizendo assim, olha, o meu autorizador só vai verificar se o cara está ativo ou inativo. Porém, se eu autorizar, eu assumo a responsabilidade do pagamento. De forma bastante simplista, era isso que deveria estar previsto no contrato. A gente sabe que a grande maioria não tem essa condição, mas deveria ser assim, tá? Então, Júlia, você tem total razão, é exatamente o que acontece na prática, né? Mas não deveria, tá, gente? Deem uma olhada, no contrato lá das operadoras para que vocês façam uma defesa um pouco melhor. Esse é o tipo de confusão que eu aconselho que vocês chamem uma reunião. Peguem ali alguns exemplos, e chamem uma reunião do comercial com o comercial da operadora para mostrar para eles, porque isso não tem justificativa. Chega a ser assim ridículo, né? Como é que eu tenho que passar por um processo de autorização que não vale nada, né? Então, para que eu faço? Então, é o tipo de discussão que vale a pena vocês levarem, porque na pior das hipóteses, a operadora assume que tem um problema, um defeito, e aí vocês garantem ali através de um documento, de uma ata, na hora de fazer o teu recurso de glosa, falando assim, olha, eu já tenho o aval aqui do comercial que vocês fazem errado, então vocês têm que pagar, ou alguma coisa nessa linha. É óbvio que a conta não é bem assim, né? Mas esse é um dos melhores caminhos para que vocês conduzam esse tipo de problema. Administrativas outras, tá? Eu vou até me corrigir aqui, desculpem, tá, gente? Eu fiz um administrativo elegibilidade, que é onde tem um dos maiores volumes de glosa, e tem o administrativas outras aqui. Eu separei em dois, né? Caso seja interessante fazer essa divisão, também dá para fazer. Então, por exemplo, assinatura do titular ou responsável é inexistente. Então, está previsto em contrato lá que tem que ter assinatura e não foi enviado. A data de validade da senha é anterior à data do atendimento. Ou seja, está previsto que a guia senha tem uma validade e aí quem atendeu lá não teve essa atenção. A guia rasurada, que é um motivo que as operadoras adoram, assim, né? Quando precisa gerar uma glosa, eles arrumam rasura nas guias até dizer chega. Procedimento realizado pelo mesmo profissional, na mesma especialidade, no prazo inferior ao estipulado sem justificativa. Essa é a famosa glosa de consulta de retorno, né? Tem esse nome complexo aqui, mas nada mais é do que consulta de retorno. Esse pelo menos nas operadoras que eu acompanhei, nos trabalhos que eu fiz, esse era um dos principais motivos, que é valor apresentado a maior. Muitas das vezes não dá para saber o motivo do porquê foi cobrada maior. Então, acaba caindo todo neste motivo aqui, né? Na verdade, nesses dois aqui, né? Valor apresentado a maior e valor do serviço superior ao valor de tabela.
Esses sempre figuravam ali entre os principais motivos de glosa.